vamos falar de isolamento. Uma palavra que entrou no nosso vocabulário acompanhado com a quarentena. Mas quarentena e isolamento não é a mesma coisa. Quarentena é um período que nós temos de estar confinados a um espaço com o objetivo de não contaminarmos os outros. Por isso, neste caso, não infectarmos outras pessoas. O isolamento é algo que pode acontecer dentro da quarentena ou não. Há pessoas que estão de quarentena, mas que estão só limitados nos horários depois do trabalho, porque continuam a ir trabalhar. Vão de casa para o trabalho, trabalha para casa. Por isso estão de quarentena, mas não estão de isolamento. Isolamento é algo que é muito difícil para o ser humano. Nós somos seres sociais, precisamos do outro para nos validar. Sem o outro, nós não existimos, não é? Porque deixamos de ter com quem nos comparar, com quem trocar ideias, com quem ter feedback das nossas ações. O isolamento pode ser praticado de muitas maneiras, não é? Antes desta pandemia, desta crise do vírus do Covid-19, o isolamento até seria, para muita gente, um sonho, não é? Ir para uma ilha deserta, não é? Estar sozinho, em praias bonitas, calor, esse tipo de isolamento, mas que é algo que é desejado e algo que é promovido por nós. Por isso nós sabemos quando começa e sabemos quando pode acabar. Por isso há prazos, há vontade. Vamos aqui desconstruir o isolamento para nós vermos que há vários tipos de isolamento, não é? Há pessoas que, por exemplo, por personalidade mais introvertida, por isso não se relacionam tão bem com o exterior, decidem, em algum ponto da sua vida, serem, por exemplo, ermitas, pessoas que se isolam do mundo completamente. Geralmente pessoas que estão um bocado desiludidas com a sociedade, com o ser humano, são pessoas que também não têm muitas capacidades relacionais, por isso é que são introvertidas, não é? E decidem ficar sozinhas. Claro que é um isolamento voluntário, a pessoa começa e pode terminar quando quiser. Depois há as pessoas que se isolam por meditação, por exemplo, não é? Há pessoas que vivem meditando, por isso constroem mundos interiores, que passa a ser o seu mundo, procuram a plenitude, a paz, vivem cada vez com menos, por isso deixam de se relacionar mais com o exterior, viram-se para dentro, né? E isolam-se. Algo também voluntário e que podem terminar quando quiserem, por isso há aqui sempre a vontade. Depois existimos nós, que no nosso dia-a-dia isolamos muitas vezes nos pensamentos, não é? Ficamos a divagar, a sonhar, fantasiar. É algo que nós também praticamos. Por isso, o isolamento em si, nós já estávamos em contato com ele de outra forma. Não desta, em que o isolamento é necessário para não haver risco de vida. Esta carga é que acrescenta ao isolamento aqui muitos efeitos nocivos, que já vamos falar neles. Por isso, vamos primeiro desconstruir os isolamentos. O tipo de isolamentos é que há? Há os isolamentos voluntários, que foram estes que eu já falei, de pessoas que meditam, pessoas que se tornam ermitas, pessoas que preferem viver mais viradas para dentro do que relacionar-se com o exterior. Por isso, o exterior não deixou de existir, o outro existe. A pessoa é que toma a opção de não estar em contacto com o outro, ou de não se relacionar com o outro. Por isso, aqui existe sempre a nossa vontade. Depois existe o isolamento por incapacidade. Isto é o tipo de isolamento que existem, por exemplo, pessoas mais antigas, que, por exemplo, não sabiam ler e escrever, as pessoas analfabetas, que por incapacidade de aprendizagem estão mais isoladas do mundo. Não estão isoladas, mas não estão tão em contacto com o mundo. É um tipo de isolamento. Pessoas, por exemplo, que hoje em dia não lidem bem com as novas tecnologias, com os computadores, com os tablets, os telemóveis, estejam excluídos, é um tipo de isolamento também, não é? Pessoas que não concordem com determinadas tendências, por exemplo, de
não querem pertencer a grupos, que se isolam mais, por incapacidade relacional, também é um tipo de isolamento. Por isso, isto é um isolamento por incapacidade, seja ela qual for, que pode ser ultrapassado. Por isso, todas estas pessoas podem aprender a ter estas capacidades. Fazem-no ou não. Depois temos o isolamento violento, que aqui configura, por exemplo, os raptos ou os abusos. Os raptos, quando é contra a nossa vontade, alguém pega em nós e nos isola. Os abusos, que é comum nas relações, não é? Há casamentos onde há um agressor e uma vítima e esta pessoa tem tendência, o agressor, a isolar a vítima, cortar os laços sociais, os laços familiares, a rede relacional da pessoa, por isso isola a pessoa de maneira a controlar. Isto são isolamentos violentos, onde configura a nossa vontade não existe. Por muito que queiramos, existe algo, neste caso os raptores, que não nos permitem, ou um agressor que nos penaliza. Por isso, se nós vermos, existe já aqui, por exemplo, na situação de abusos, muita gente em isolamento, milhares de pessoas. Todas as vítimas de violência doméstica, e em 2019 os resultados nacionais dizem que só 23% destas pessoas que fizeram queixa às autoridades, por isso existem os outros 77% que ficaram calados. Não é? Estas pessoas estão no seu contexto abusivo e estão isoladas, vivem em isolamento. Depois existe o isolamento forçado, que é este que nós vivemos, que existe um perigo de saúde pública, uma pandemia, e para não haver contágios há uma quarentena que nos forçam a nós desligarmos do exterior e estarmos mais virados para dentro, para não haver contágios, não é? E depois há o isolamento médico, que é quando a pessoa já está infectada, já tem um problema de saúde, é isolado com a necessidade de ser tratada, não é? Pronto, estes são os isolamentos que existem antes do último final, que é nós morrermos. Quando morrermos, estamos totalmente isolados do mundo, deixamos de estar cá. Estes isolamentos, nós sempre convivemos com eles. O que se passa agora neste isolamento específico da pandemia, do Covid-19, é que não foi previsível. Ele era previsível, mas não nos foi vendido nas redes sociais, nas notícias e pelo governo como previsível. Por isso, durante muito tempo, aliás, as próprias autoridades diziam que isto não chegava cá, que isto não existia. Mesmo depois da Organização Mundial da Saúde ter alertado, a nossa Direção-Geral de Saúde continuou a ter as fronteiras abertas, as pessoas a chegarem de avião sem controle. Por isso, isto foi algo que foi crescendo, por isso foi um problema em crescendo, por isso não foi nada que foi atacado nas origens. E, claro, tudo isto criou estas confusões, não é? De muitas pessoas que estão lá fora que não acreditam que isto seja tão perigoso como é, de nós que estamos cá dentro em quarentena, quem está em quarentena e isolamento, que é, por exemplo, o meu caso, estamos desligados do exterior. Depois há as pessoas que estão em quarentena, não estão isolados, estão em trabalho, estão em trabalho exterior, vão às compras, vão caminhar, passear o cão, passear à beira-mar, pronto. Que não estão em quarentena intermitente, não é? Tudo isto fomenta riscos. O isolamento antes desta crise já era um fator de risco para muitas doenças, não é? Por isso, quando há o risco de isolamento, diminui as nossas capacidades emocionais, por isso nós deixamos de emocionalmente estarmos organizados, diminui as nossas capacidades físicas, não é? Porque nós, sem exercício, sem nos movermos, o corpo começa a ficar mais cansado, tenso, com dores, e diminui as nossas capacidades relacionais. Para já, porque não temos tantas pessoas para falar diretamente e passamos a ter relacionamentos com as pessoas que estão connosco em quarentena ou via online, né? Videochamadas, como é o caso, por exemplo, que eu estou a fazer agora este vídeo com vocês. Mas não estou a ter o feedback. Por isso, mesmo o relacionamento online de pessoas conhecidas que falam e respondem umas às outras por videochamada é um contacto que não é tão satisfatório como um contacto pessoal, não é? Neste momento há muita gente com esta ansiedade de não conseguir falar com pessoas cara na cara, mas que, se pensarmos bem,
A sociedade, antes desta crise, já fugia de falar na cara, não é? As redes sociais é uma ferramenta que foi usada e que é utilizada por toda a gente para não falar cara na cara, não é? Estamos protegidos por uma rede social, por algo que nós mandamos uma mensagem, recebemos uma mensagem. Falamos na videochamada, recebemos a videochamada. Mandamos e recebemos fotografias, mas isto não é um contacto pessoal. Isto já era praticado antes, mas era voluntário. A pessoa fazia se queria ou não. Agora, isto foi-nos imposto pelas circunstâncias, não é? Por isso, nós começamos a ter este tipo de ansiedades, não é? De saber se depois disto, porque é imprevisível quando termina, e mesmo quando terminar, o contacto com as pessoas vai mudar completamente. Vai sempre haver este afastamento social, as pessoas vão ter aqui algumas ansiedades perante esta situação. O risco de isolamento faz-nos questionar pela negativa, sempre. E se isto não acabar, e se isto passar, e se isto matar mais pessoas, e se isto nos infectar, sempre pela negativa. Como é lógico, aqui acrescenta os nossos medos e as fobias, não é? O isolamento é um risco para a sintomatologia, seja ela qual for que a pessoa tenha, o isolamento agrava. Por isso, pessoas que tinham ataques de pânico, de ansiedade e depressões, escalou os sintomas. Pessoas que não tinham a sintomatologia começam a ter, porque já vamos quase num mês de isolamento, e como nós não fomos feitos para estarmos isolados, estamos a sofrer um bocado aqui estas consequências, não é? A Organização Mundial da Saúde, a Direção-Geral de Saúde e todos os especialistas já disseram que isto está a fazer muito mal às pessoas, física e mentalmente. E se antes da epidemia, em Portugal, todos nós temos que ter consciência de que o Sistema Nacional de Saúde já não funcionava para os nossos males físicos e não havia nenhum acompanhamento eficaz de saúde mental. Neste momento, então, estamos numa situação de nos adaptar. Depois disto acabar, voltamos à mesma realidade. O Serviço Nacional de Saúde não vai ter capacidade para nos acompanhar fisicamente e a saúde mental. Quem quiser proteger-se e investir em si fará, se tiver essas condições. As outras pessoas, olha, continuam como estão. Com mais consequências, porque isto vai ter muitas consequências que vão durar muitos anos, porque as pessoas estão impreparadas para esta nova realidade. Nós estamos neste momento em quarentena e isolamento a sentir um bocadinho do que se vai passar no futuro, porque tudo vai mudar. Basta pensar, por exemplo, que tudo o que existia antes era barato porque era feito em quantidade. Um exemplo, os aviões passaram a ter passagens aéreas mais baratas porque punham mais pessoas dentro dos aviões. Os restaurantes começavam os preços a ser um bocado mais baixos quanto maior fosse o restaurante. Os concertos, os preços eram mais acessíveis porque havia muita gente. Ora, o que vai acontecer é que, como vai ter que haver distanciamento social no futuro, porque ainda não há vacina, e mesmo depois de haver vacina, são milhões de pessoas que não vão ter acesso a ela logo. Por isso vai ter que haver aqui distância. Ora, os aviões não vão poder andar cheios, não vão haver concertos como haviam antes, os cinemas não vão ser como havia antes, os passeios nos cruzeiros, as pessoas na praia, por isso todas as coisas onde havia multidões vão mudar. Ora, nós estamos preparados para essa situação? Não. Por isso, isto vai ter muitas consequências físicas e muitas psicológicas, não é? A parte da psicologia aqui, que neste momento, como vocês veem, há muitas linhas de apoio psicológico de todas as organizações, até se sobrepõem umas às outras, não havendo nenhuma coordenação. Existem os psicólogos, como é o meu caso, que se dispuseram para os profissionais de saúde a fazermos este acompanhamento de forma gratuita porque eles merecem-no. Quando isto acabar, tudo isto vai voltar ao antigamente, não é? Quem tem dinheiro vai ter acesso a investir em si e a preocupar-se e a cuidar de si. Quem não tem, não tem. E há mais pessoas que não têm. Por isso, isto vai ser um grande problema no futuro, que não está neste momento a ser prevenido, porque tudo o que está a ser criar linhas de apoio e acompanhamento é temporário. Até mesmo o pessoal que está, enfermeiros e médicos que foram reforçar o sistema, quando isto diminuir, vai sair do sistema. Por isso vamos voltar ao antigo caos que já existia antes. Por isso, quando nos tentam agora vender que isto é algo por causa do vírus, isto não é verdade. O vírus veio demonstrar o quanto mal isto estava. Por isso,
temos que ser conscientes e realistas e prepararmos para o pós, porque o pós é voltarmos já ao caos anterior com um problema latente e visível, que é este que nós temos, não é? O isolamento aqui tem sempre este risco da pessoa que, quando mais isolada está, mais duvida de si, mais baixa a sua confiança e a sua autoestima, porque não há o relacionamento com os outros, não é? Claro que o isolamento tem benefícios, não é? As pessoas que fazem meditação, por exemplo, sabem o benefício de, neste momento em isolamento, se estivermos em quarentena em isolamento, e nos isolarmos das notícias, das televisões e das redes sociais, é benéfico. Né? Nem tudo no isolamento é mau. Se no isolamento nós, este mês, tivermos reconstruído, reerguido, relançado todas as nossas amizades, amores e pessoas que nos são importantes, é algo positivo do isolamento. Se nós cuidarmos de nós, tivermos tarefas e rotinas, conforme eu já disse noutros vídeos, se não aumentarmos de peso, se o nosso sono não se alterar, se conseguimos relaxar, isto é benéfico no isolamento, porque nós estamos a preparar-nos e a lidar com o isolamento. Claro que aquelas pessoas que passavam um mês e ainda estão no sofá, não faziam nenhum como faziam antes, não é? Que deixaram de fazer desporto, que comem tudo que aparece à frente porque estão entediados, claro que o isolamento nesse caso não faz bem, não é? O isolamento dá-nos tempo e nós não sabemos o que fazer com o tempo, porque nós agora experienciamos que cada vez mais somos pessoas vazias e ocas, não é? Nós não sabemos estar sozinhos, não sabemos lidar com não ter pessoas, não sabemos lidar com não ter que fazer, não sabemos lidar com o não podermos ir, e isto é muito mau. Há pessoas que neste mês de isolamento não leram um único livro, não escreveram nada, porque este isolamento dava para nós fazermos um diário todos os dias, não é? Porque isto são tarefas que deviam ter sido feitas para nós nos abstrairmos. Ora, ninguém fez nada, não é? Poucos foram os que fizeram. Os poucos fizeram são aqueles que se estão a adaptar, porque o depois não vai ser igual a antes, não é? Daí estes tais avisos da Direção-Geral de Saúde, da Organização Mundial de Saúde e dos especialistas que a sintomatologia da saúde mental se está a alimentar e ninguém está a saber lidar com ela, não é? Temos que nos preparar para isso. Mas é que neste momento, e isto, os meus vídeos, todos eles servem para dar esse alerta, não nos isolarmos dentro da quarentena, nem nos isolarmos dentro do isolamento. Estejam atentos ao outro, porque somos poucos, somos a família ou os amigos que estamos em isolamento, não é? Estejam atentos aos outros, porque todos nós podemos ser fortes, mas haverá alguém que não o é. E, neste momento, o isolamento dentro do isolamento é mau. Por isso, falem, perguntem, vejam o que é que as pessoas estão a sentir, e se estão a sentir, como é que querem mudar, porque é importante este acompanhamento entre nós, que nos gostamos, porque nós estamos em isolamento supostamente com as pessoas que gostamos e que amamos, não é? Temos que parar de isolar as outras pessoas por não lhes ligar, não é? Porque isso também é um tipo de isolamento, não é? Há muitas pessoas que estão isoladas do mundo porque o resto das pessoas não lhes ligam, nem as veem, não é? Nós estamos aqui todos a não lidar bem com um confinamento no espaço e com o isolamento ou uma quarentena, tendo casas e tendo empregos. Muitos podem ter isso em risco, mas têm. E há uma data de gente que nem casa tem, nem empregos tinham e que nesta crise é o lado pior que nós não queremos saber, porque não o vemos quando estamos bem, porque antes da crise nós não vimos os mendigos e os pobres, né? Eles estão lá, nós não ligamos, estamos na nossa vida. Isto veio demonstrar que, além de nós, existem pessoas muito piores, não é? Mas nós, a tendência é sempre invejarmos ou desejarmos ou compararmos com quem está melhor, não é? E neste momento, se há uma coisa que o vírus nos ensinou, foi que somos todos iguais, não é? Teve que vir um vírus para nos dizer que a pessoa pode ter mais dinheiro, mas se for infectado morre como a pessoa que não tem dinheiro. E neste momento, se nós virmos a realidade,
Alguém me dizia um dia destes, mas as pessoas que têm dinheiro estão mais isoladas e não empenham o vírus. O que não é a realidade. Porque as pessoas que têm mais dinheiro são pessoas que têm empresas e neste momento, para as empresas não deixarem de funcionar, aqueles que trabalhavam continuaram a trabalhar, os que não trabalhavam tiveram que ir lá ver os negócios. Por isso, quem tem dinheiro neste momento também está exposto. Porque estas pessoas têm dinheiro porque alguém trabalhava para elas, não é? Se alguém que trabalhava para elas não estão a trabalhar, eles tiveram que arranjar outras pessoas. Estão a correr risco. Por isso, este vírus está a nivelar tudo. É um vírus que apanha toda a gente. Que não tenha cuidado e que não se preocupe consigo e com os outros. Por isso, quem está em quarentena, façam-no nas condições que estão a ser aconselháveis para o fazer. Quem está em isolamento e o puder fazer, continue, porque o pico ainda não passou. E vamos-nos todos preparar para o depois, que não vai ser igual ao de antes. Depois deste vírus passar, os tipos de isolamento vão aumentar. Vamos fazer para com que eles não aumentem, não é? Começando por nós e por os nossos núcleo familiar.